Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Encontramos uma combinação de fatores por detrás do fechamento da mente ocidental. O ataque à filosofia grega, por Paulo, a adoção do platonismo pelos teólogos cristãos e a imposição da ortodoxia pelos imperadores desesperados por manter a boa ordem. A imposição da ortodoxia andou de mãos dadas com o sufocar de qualquer forma de raciocínio independente. No século V, não só o pensamento racional foi suprimido, como também foi substituído por mistério, magia e autoridade. Portanto, Bernardo, estamos aqui de volta à nossa saga dos mitos de cristianismo e ciência, não é? Aqui há a parte final, pelo menos esperamos que seja hoje a parte final, não é? Desta parte da Hipátia, não é? Aliás, que começou com a Hipátia, mas que na realidade é sobre o cristianismo primitivo e a relação que ele teve com a ciência, não é? Aqui baseado num dos capítulos do livro do Ronald Numbers. Sim, no fundo estamos aqui a olhar para este mito de que o cristianismo destruiu a ciência da antiguidade, não é? E que se não fosse o cristianismo, hoje em dia, Gonçalo, já estaríamos parados do sistema solar, nós já tínhamos colonizado Exato. outras estrelas, se calhar, outros sistemas solares. Exato. Existe sempre esse meme super conhecido, não é? De que se não fossem cristãos já estávamos muito mais à frente na parte científica. E este livro que nós já aqui referimos várias vezes, aborda precisamente este mito. Portanto, o livro é uma coletânea de mitos não é especificamente do cristianismo, mas muitos deles incidem no cristianismo. Portanto, chama-se Galileu Goes to Jail, portanto, Galileu vai para a prisão, e outros mitos sobre ciência e religião. Sim, é uma obra de vários autores, da Harvard University Press. Do Ronald Numbers, e ele vai, e no fundo é uma coleção de vários artigos, cada um escrito por um historiador de ciência diferente, que vai analisar diferentes aspectos desta relação. Pronto, e é aqui uma inspiração para esta nossa série. Mas, então, esta citação que aqui vimos, bastante pouco amigável em relação aos cristãos, sério? não é? Não tinha reparado nisso. Não está aqui muito bem. Foi tirada também, ou seja, foi tirada do mito 1. Pronto, aqui no nosso podcast é o mito 2, mas aqui no livro é o mito 1. Aqui deste livro, não é? E é uma citação do livro The Closing of the Western Mind, portanto, o fechar o fechar da mente ocidental, não é? Do Charles Freeman, não é? E ele explica aqui bem ele explica aqui bem nesta citação qual é que é o tom desta questão, não é? Sim, e nós vamos, Gonçalo, começar com esta citação porque no próprio livro que estamos a usar para preparar esta série de mitos, o capítulo que trata desta questão, que é escrito pelo historiador David Lindbergh, que é um historiador de ciência importante. O David Lindbergh começa o capítulo dele precisamente com a citação do Charles Freeman para fazer um contraste. Como vamos ver, o Lindbergh não concorda com esta citação que acabámos agora de ler. A citação é colocada ao início um bocado para provocar, e nós também fizemos o mesmo aqui neste episódio. Colocámos a citação para provocar um pouco. Isto é esse livro, Gonçalo, do Charles Freeman, é de 2003. E tem aqui um subtítulo um bocado mauzinho também, o subtítulo do livro. Portanto, o livro, como disseste, é The Closing of the Western Mind, não é? Mas depois tem aqui um subtítulo que é The Rise of Faith and the Fall of Reason, ou seja, a fé... Como se fossem contraditórias, não é? Claro, ou seja, a fé aumenta, por isso a razão tem que diminuir, não é? É um pouco o que o subtítulo está aqui de forma bastante óbvia a propor. Exato. E pronto, no fundo este capítulo aqui do livro do Ronald Numbers, escrito aqui pelo David Lindbergh, ele começa por falar um bocadinho da Hipátia, mas essa parte nós já abordámos, não é? Nos últimos episódios da série, que recomendamos, aliás, que vejam. Já tem 4 partes este tema.
Foi bem divertido Mas... preparar esse episódio, não percam. Exato. E ele depois, passa para esta questão e o primeiro ponto que ele aborda está aqui mais ou menos presente nesta citação também, não é? Ele diz que é o ataque à filosofia grega por Paulo, aqui no Charles Freeman. Então, a maneira como ele, aqui como o Lindbergh começa este capítulo do livro, ele diz que é possível, de facto, se nós escolhermos as citações de forma muito específica, ignorando o resto do contexto e ignorando depois muitas coisas, é possível nós retirarmos de algumas coisas que Paulo diz esta ideia de que... Mas olha, eu fiquei surpreendido, não é? Quando ele diz que São Paulo atacava a filosofia grega, eu fiquei a pensar, mas o que é que ele está a falar? Sim, mas o que é que Paulo... eu até achei que já conhecia São Paulo, mas pelos vistos, e depois fomos realmente aqui à procura das citações que poderiam ser usadas para isso. E vamos aqui esclarecer esse mal entendido, não é? Porque realmente isto não faz muito sentido. Exato. Portanto, ele começa aqui por pegar em Paulo e ele dá aqui alguns exemplos das cartas. Portanto, ele pega, por exemplo, na carta de São Paulo aos Colossenses, em que diz: olhai que não haja ninguém a enredar-vos com a filosofia, o que é vazio e enganador, fundado na tradição humana ou nos elementos do mundo, e não em Cristo. E depois tem aqui outro exemplo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: ninguém se engana a si mesmo. Se há algum dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, torne-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo o que é vosso, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Até assim, se nós pegássemos só nisto, ele até, especialmente aqui esta última coisa, até parece que se está a deitar abaixo ele próprio, não é? Quer dizer... Pois, eu acho que a primeira citação que tu leste, que é da carta de São Paulo aos Colossenses, é talvez mais, obviamente, mal interpretada, não é? Ou seja, que ninguém vos enrede com a filosofia. Mas é preciso perceber que o que está aqui em cima da mesa é uma comparação entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem dos homens. O que São Paulo está a dizer é que tudo o que vem de Deus é infalível e tudo o que vem dos homens pode ser vazio e enganador, não é? E pode estar baseado em tradições e não ser uma verdade importante. E, sobretudo, uma verdade necessária para a salvação, não é? No fundo, aqui a preocupação de São Paulo é uma preocupação, não é? Diríamos, soteriológica, não é? Para usar aqui um palavrão. Uma preocupação com a salvação dos homens, não é? E de quem está a ler estas cartas. E, portanto, só mesmo muito fora do contexto é que nós vemos isto como, interpretamos isto erradamente, como o desabafo de um homem que odeia verdades filosóficas. Não é de todo o que está aqui a acontecer. Não? Exato. Nós depois vamos fazer aqui aqui o sumário final lá mais para o fim do episódio, não é? Mas no fundo o que o David Lindbergh faz é ele começa por dar os exemplos a favor desta tese. Sim, de facto, que é isso que quero fazer aqui. Sim. Ele começa por dar os exemplos mais a favor. Ele diz, de facto, se nós pegarmos em algumas citações específicas, nós podemos construir um caso a favor desta guerra entre o cristianismo e a ciência. Mas se formos ver depois as coisas com mais atenção, vamos ver que de facto não é assim. E pronto, e no fundo ele começa aqui por pegar em Paulo e pega também em alguns dos padres da igreja, alguns daqui dos primeiros cristãos que escreveram coisas importantes que são coisas muito importantes para a nossa fé também, não é? Mas que influenciaram muito o pensamento para as gerações seguintes, não é? Então há aqui uma citação de Tertuliano também, na prescrição contra os hereges, não é? Capítulo 7. Sim, e vamos aqui ver de que forma é que o Tertuliano é chamado aqui à barra, Gonçalo, e vamos citá-lo. Portanto, nós vamos fazer as mesmas citações que encontramos no livro de Lindbergh, ou melhor, no capítulo de Lindbergh. Isto é um pouco confuso para quem nos está a ouvir. Nós vamos partilhar o link depois, como habitual, no YouTube, o link para o livro. O livro é um livro organizado pelo Ronald Numbers, mas tem vários autores. E o capítulo que estamos aqui a seguir, que é o primeiro capítulo, é da autoria do David Lindbergh. Então, sim, e é publicado pela Harvard University Press. Estou aqui a ver. Ou seja, isto é top, não é? Sim, isto aqui é
Quando nós dizemos que esta interpretação de São Paulo e os pais da igreja é uma interpretação equivocada, não é a opinião aqui do Gonçalo e do Bernardo, não é a opinião do Café Ciência e Fé, é? Isto é mesmo a opinião desta obra académica que estamos aqui a fazer. Aliás, nós orgulhamos sempre, não é, Gonçalo, de poder dar fontes académicas para as coisas que dizemos aqui nestes episódios, e portanto quem quiser até saber os detalhes da página exata e tudo isso, pode contactar-nos através do nosso e-mail café.ciência.fé@gmail.com. Não deixem de o fazer. E então vamos aqui ler Tertuliano. Às vezes demoramos um bocadinho a responder, mas a resposta chega. A resposta é sempre, é certa. A resposta é certa, é como a morte, é sempre certa. Ora bem, então vamos aqui ouvir um padre da igreja, um padre latino, é o Tertuliano, e a Tertuliano viveu ali entre cerca do ano 160 e do ano 240, mais coisa, menos coisa. Então o que ele diz é o seguinte, a citação que por vezes se utiliza é esta, então, para dizer que haveria uma grande inimizade destes padres da igreja à filosofia. Diz então Tertuliano: que tem apenas a ver com Jerusalém, que concórdia há entre a academia e a igreja. A academia aqui é a academia de Platão, não é? O que há entre hereges e cristãos? A nossa instrução vem do Pórtico de Salomão, que ele próprio ensinou que o Senhor deve ser procurado com simplicidade de coração. Fora com todas as tentativas de produzir um cristianismo manchado de composições estoicas, platónicas e dialéticas. Não queremos disputas curiosas depois de possuir Cristo Jesus, nem investigações depois de desfrutar do Evangelho. Com a nossa fé, não desejamos nenhuma crença adicional, pois esta é a nossa fé primária, que não há nada que devamos acreditar além disto. Tem mau aspecto, não é? Tem mau aspecto. Sim, parece... e de facto... Parece agressivo, não é? Exato. De facto, se nós lermos isto só assim, não é? Parece que há aqui um caso bastante forte a favor desta tese, não é? Desta tese de conflito entre o cristianismo e a ciência. Mas depois o que ele diz, ele diz aqui umas coisas interessantes. Nós estamos aqui a falar entre cristianismo e ciência, mas para já há aqui uma coisa que não é assim tão direta, é que filosofia grega, não é? Especialmente naquele tempo, e ciência não eram exatamente a mesma coisa, não é? Às vezes há esta imagem de que os gregos eram todos muito racionais, não é? E tinham aquela... Muito científicos. E que eles e o resto dos pagãos, não é? Que eram muito científicos e tinham esta coisa da filosofia e que eram bastante racionais, quase como... Ou seja, faz um bocadinho uma modernização, quase como se fossem cientistas do século XIX, não é? Nós até usámos a expressão do MIT do Mediterrâneo, não foi assim uma coisa do género que nós dissemos quando falámos de Alexandria, não é? Que o Carl Sagan pintava uma ideia de Alexandria como se fosse o MIT do Mediterrâneo, assim uma coisa desses. Mas uma coisa que eles explicam aqui é que isto não era assim um corte tão limpo, não é? Porque na verdade, e ele explica que era aquilo que os cristãos estavam a fazer, não é? Eles estavam preocupados, eles estavam, e bem, não é? Mais preocupados com definir quais é que eram as crenças deles do que com criar, do que com fazer aqui propriamente uma grande amizade com a filosofia pagã, que na altura não era uma coisa tão distinta da religião deles como é hoje. Nós hoje parece que temos um bocado a ideia de que há esta coisa que é a filosofia grega, que era uma coisa limpa e racional, e há a religião grega, que é uma coisa à parte. Muitas vezes nem se fala da religião daqueles povos, não é? Parece que fica assim um bocado de parte, não é? Quando se fala da filosofia. Mas na realidade isto era um bocado misturado, estas coisas. Aquilo era altamente influenciado. Era uma cultura politeísta, não é? No fundo, quer a grega, quer a romana, e havia uma série de correntes filosóficas em guerra entre si, que às vezes esse contexto escapa-nos, não é? Mas Tertuliano diz isso, diz composições estoicas, platónicas, dialéticas, e podíamos continuar, há uma série de correntes filosóficas. Sim, ou seja, tudo isto era filosofia grega. Nesta cultura. Não é? Sim, e são coisas sim. que são completamente... ou seja, são coisas que têm bastantes disputas entre elas, não é? Portanto, isto não é assim tão direto. Que a filosofia grega fosse uma coisa boa, a filosofia grega no geral, não é? E que os cristãos estivessem contra ela, não é? Mas... E repara, Gonçalo, tu próprio disseste, quer dizer, se havia várias correntes filosóficas, elas não podem estar todas certas. Sim, não é? E ele diz aqui uma coisa interessantíssima, que é, por vezes, critica-se os cristãos estarem contra estas correntes filosóficas, não é? Ou contra a filosofia grega, mas ele diz que quando os cristãos
especialmente esta malta, os padres da igreja e estes primeiros cristãos mais influentes, quando eles criticam a filosofia grega, fazem-no utilizando os métodos da filosofia grega. Ou seja, que eles conhecem, que eles dominam e conhecem bem os autores e dominam essa filosofia. Dominam de tal forma que o que tentam muitas vezes fazer é criticar a filosofia grega a partir de dentro, a partir do seu próprio método, que é uma coisa interessantíssima. De outra maneira, não se compreendia como é que depois... Quer dizer, aqui está-se a mostrar uma imagem dos cristãos contra a filosofia grega, mas depois vai ser a filosofia grega que vai ter aqui um casamento espetacular com, com a religião cristã, não é? Nos séculos seguintes. Tanto Santo Agostinho, São Tomás mais tarde na Idade Média, não é? Sim, mas o que eles fazem... Como é que isto acontece? Como é que há este casamento tão importante se no início era uma guerra? Há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem, não é? É que a cristinização do Império Romano vai depois levar ao trabalho intelectual de aproveitar o que há de verdadeiro e bom na filosofia grega, porque no fundo, no ponto de partida, há um conjunto de vozes de várias escolas filosóficas, todas em oposição entre si, todas em conflito entre si. E o que aqui Tertuliano está a dizer, numa linha talvez mais agressiva, ou certamente mais agressiva do que São Paulo, mas o que está a dizer é para os cristãos não se distraírem, não perderem o seu foco. A fé primária, a fé essencial é aquela que vem de Jesus Cristo, e que é prejudicial para o cristão, que tem que fazer um caminho de aprendizagem e de estudo da sua própria fé cristã. É prejudicial para esse cristão perder-se na cacofonia das bases filosóficas e das várias correntes que estão em disputa. O que não é o mesmo que dizer que não há qualquer verdade que não serve para nada, ou que não há qualquer verdade para ser encontrada em nenhuma das correntes filosóficas gregas, não é? Ninguém está a dizer isso, nem São Paulo, nem Tertuliano, não é? Aliás, o próprio São Paulo, quando está na Grécia, não é? Elogia os gregos pela sua... pela sua tradição. Sim. E o pano de fundo é sempre este. O pano de fundo é sempre uma ideia muito clara. Tudo o que vem de Cristo vem de Deus. E os ensinamentos de Cristo são os ensinamentos de Deus. E são certos. Enquanto que o conhecimento humano é confuso, contraditório, ambíguo, recheado de invenções humanas. Muitas vezes faz-se obséquio à tradição, em vez de procurar a verdade por ela própria e assim por diante. É esta oposição entre o conhecimento que vem do homem e o conhecimento que vem de Deus que as padres da igreja estão a querer distinguir, não é? Mas não é o mesmo que dizer que o conhecimento humano todo ele vale zero, não é isso que está a ser dito, não é? De todo. Sim, até há aquela perspectiva clássica, não é? De que tudo aquilo que é verdadeiro é nosso, não é? De alguma forma, não é? Sim. Ou seja, aquilo que há de verdade nestas filosofias e nestas, às vezes até, às vezes até na própria maneira como eles veem a religião deles, não é? Aquilo que a religião deles tem de verdadeiro pode ser trazido, isto bem entendido, não é? Isto também não é assim à balda, mas aquilo em que é verdadeiro é coerente com aquilo que nós defendemos. Que aliás São Paulo diz, não é? Tudo é vosso. E acho que é Justino Mártir, já não tenho a certeza, mas penso que é Justino Mártir que diz precisamente que a verdade que há para ser encontrada na cultura pagã pertence aos cristãos no sentido, não é num sentido faccioso, mas é num sentido de que se os cristãos possuem a verdadeira religião revelada por Deus, faz parte dessa verdade que Deus revela, todas as verdades que o intelecto humano alcançou. Porque no final do dia a criação vem de Deus, não é? E as verdades humanas são a descoberta das coisas que Deus criou e por isso não há verdade alguma que possa ficar fora de Deus, não é? Possa ficar fora do âmbito de Deus, não é? Nós até já falámos num daqueles episódios de feedback em que falámos da questão de como é que nós vemos as outras religiões, não é? Falámos precisamente desta questão, que as outras religiões eram tentativas do homem de chegar a Deus, enquanto nós acreditamos, enquanto católicos e cristãos no geral, mas os católicos em particular, que Deus se revelou de uma maneira muito específica e que a Igreja Católica em particular tem a plenitude da verdade, da revelação de Deus, não é? E as outras religiões são tentativas de chegar a essa verdade, mas o homem sozinho a fazer isso, e na medida em que o homem é a imagem e semelhança de Deus, de vez em quando acerta, não é? E descobre coisas que são mesmo verdade e que são
e que são coisas, pronto, e que são verdades de Deus também, não é? São Tomás ensina, a Igreja ensina que o homem pode conhecer algumas coisas de Deus só pela razão e pela observação, não é? Mas eu queria fazer aqui, queria voltar Mas aqui atrás. estamos a desviar um bocadinho. Sim, eu queria fazer aqui um ponto importante em relação ao Tertuliano, porque o Tertuliano é, por um lado, é o padre da Igreja, o pai da Igreja que mais pauladas dá nesta questão dos debates filosóficos gregos, por um lado. Ou seja, ele é muitas vezes citado porque é um bocado um caso extremo. Nós não encontramos centenas de padres da Igreja a dizer isto, encontramos um Tertuliano especialmente mais agressivo. Depois daqui a bocadinho vamos citar mais 2 exemplos, vamos citar o Taciano e ainda o Basílio de Cesareia, vamos citar esses 2, mas se nós virmos bem não há muitos mais nomes para citar com este tipo de atitude, não é? Nós vamos mais à frente falar no Santo Agostinho, vamos ver como o Santo Agostinho é já um padre da Igreja muito mais equilibrado no que diz respeito à sua perspectiva sobre esta cultura pagã. Mas, para ficar claro que o Tertuliano não é um ignorante de um provinciano sem cultura grega e sem cultura romana que está para aqui a queimar livros e a destruir o saber, reparem o que é que diz sobre ele o próprio David Lindbergh, o autor deste capítulo, historiador de ciência. E ele diz: Tertuliano era um cartaginense sofisticado. Portanto, ele vivia no Norte de África, em Cartago, daí, portanto, ser um padre de língua latina. E diz Lindbergh que ele era soberbamente educado, são as palavras que ele utiliza. Portanto, a crítica que o Tertuliano está a fazer não é feita de uma perspectiva ignorante. Nem é feita de todo com o objetivo de defender que o bom cristão é o cristão ignorante. Não é de toda essa a ideia. Não é? Estamos a falar de um homem, aliás, como tu próprio dizias, Gonçalo, um homem que, quando faz críticas às correntes filosóficas gregas, falas de dentro dessa mesma cultura. Ele é, antes de mais, educado e erudito nessas culturas antes de fazer a sua crítica, não é? E às vezes os nossos críticos mais superficiais podem perder esse detalhe, não é? Estamos a olhar para um homem, como diz Lindbergh, soberbamente educado. É muito importante perceber isto. E ele é o mais agressivo de todos os padres da Igreja quando fala sobre a filosofia grega. E agora, se calhar, passávamos aqui a mais um exemplo, não é, Gonçalo? Sim, aqui temos aqui outro padre da Igreja, o Taciano, não é? Sim. Tem aqui o discurso aos gregos, e no discurso aos gregos ele diz o seguinte: que coisa nobre produziste pela tua busca da filosofia? Qual dos teus homens mais eminentes esteve livre de vã ignorância? Diógenes, que fez tanta exibição da sua independência com o seu barril, foi acometido por uma indisposição intestinal ao comer um polvo cru, e assim perdeu a vida por gula. Aristipo, passeando com um manto púrpura, levou uma vida devassa, de acordo com as suas opiniões professadas. Platão, um filósofo, foi vendido por Dionísio devido às suas propensões golosas. Por isso, não te deixes levar pelas assembleias solenes de filósofos que não são filósofos, que dogmatizam uns contra os outros, embora cada um apenas expresse as fantasias grosseiras do momento. Eles têm, além disso, muitas colisões entre si. Cada um odeia o outro. Entregam-se a opiniões conflitantes e a sua arrogância faz com que estejam ansiosos pelos lugares mais altos. Seria mais adequado para eles, além disso, não cortejar os reis sem serem chamados, nem bajular os homens à frente dos negócios, mas esperar que os grandes venham até eles. Ele tem aqui uma crítica dura a vários filósofos da antiguidade. E reparaste, Gonçalo, que esta crítica é uma crítica muito mais aos comportamentos destes filósofos em sociedade do que propriamente às ideias deles, não é? Não é? Sim. Aquilo que me veio à cabeça aqui quando estava a ler é que, por exemplo, quando se lê o simpósio do Platão, não é? Aquilo basicamente eles no dia anterior estavam a comemorar uma coisa e apanharam todos uma grande bebedeira e naquele dia já não, como ainda estão mal do estômago, não estão em condições de beber e por isso começam a filosofar em vez disso. Ou seja, começam a falar sobre o amor e coisas desse estilo. Mas repara na premissa, não é? Nós ontem apanhámos uma bebedeira, hoje não estamos capazes de fazer isso, portanto vamos falar de outra coisa. E aqui diz ele, não é? Diz ele aqui que o Diógenes comeu polvo cru
e morreu por indisposição intestinal. Pronto, é aqui o Exato. detalhe mimoso que o Tassiano aqui nos dá. Exato. Mas repara, eu quando digo isto, o simpósio, eu gostei imenso de ler o simpósio. Não estou aqui a dizer que não vale a pena. Só estou a dizer que a premissa é esta. A premissa é que nós estamos em condições de apanhar outra bebedeira hoje, portanto vamos falar de coisas. E mais uma vez, agora temos aqui neste texto de Tassiano, temos aqui um ângulo completamente diferente, muito interessante, que é o ângulo da moral. No fundo, o que o Tassiano está a querer dizer é que entre estes filósofos há muitos que são maus exemplos morais. E isto pega numa importante doutrina cristã, que é a doutrina de que o intelecto é escurecido pela má vida e pelo pecado, que é algo típico que os cristãos sempre ensinaram, não é? Portanto, há aqui uma dupla forma de ver esta questão, que é, se os filósofos levam uma má vida, não só são um mau exemplo pela má vida que levam, mas também isso não vai permitir que eles possam progredir muito do ponto de vista do saber até puramente humano. Portanto, há também aqui uma crítica no que diz respeito à vida que deve ser bem vivida, não é? Na perspectiva destes padres da Igreja, não é? Sim, e isto é uma coisa bastante natural, ou seja, nós estamos a dizer que isto é doutrina cristã, mas uma pessoa não precisa ser cristã para perceber isto, ou seja, Sim, no outro dia estava a ouvir uma história de um testemunho de um senhor que durante alguns anos era viciado em droga e ele, epá, é engraçado de ver como ele explica que esse vício lhe deturpava completamente a visão, ou seja, a maneira como vias as coisas, tu passas a ver as coisas de outra maneira para justificar aquilo que estás a fazer. Pronto, e a droga naturalmente é um caso mais extremo, não é? Mas é fácil perceber porque é que quando nós não levamos uma vida correta, não é? O pecado tem tendência a cegar um bocado, não é? A cegar um bocado as nossas opiniões também, não é? Portanto, prejudica a maneira de pensar. E é precisamente por isso, Gonçalo, que Tertuliano, naquele trecho que lemos há pouco, faz esta passagem muito importante, não é? Que diz que a nossa instrução vem de Salomão e que o próprio Salomão ensinou que o Senhor deve ser procurado com simplicidade de coração. Isto é uma citação direta do começo do livro da Sabedoria de Salomão, capítulo 1, versículo 1, que diz: amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos rectos e buscai-o com sinceridade de coração. Portanto, é esta vida que deve ser vivida em rectidão que o livro do Sabedoria de Salomão apela, não é? Que Tertuliano está aqui a querer recordar. E isto é, segundo Tertuliano, um caminho muito diferente daquele que os filósofos pagãos levam no seu dia-a-dia. Portanto, é esta dupla crítica às ideias, mas também à vida dos homens que as defendem, não é? Portanto, e essa perspectiva é uma perspectiva, mais uma vez, feita com intenção pedagógica, para que o cristão procure, primeiro de tudo, a sabedoria que vem de Deus e que o faça com mansidão de coração, não é? Ou seja, com uma vida vivida retamente, não é? Há aqui uma intenção catequética, não é? Não é uma intenção de mandar borda fora as verdades, os conhecimentos, as verdades morais que possam existir nos pagãos. Portanto, ele usa esses conhecimentos, não é? Sim. Temos aqui outra citação do Tertuliano, não é? Na sua obra Às Nações, não é? Livro 2, capítulo 4. Sim, esta é mais direta, não é? A temas mais naturais, de ciências naturais. Não é? Vamos ver então o que é que ele diz. Então diz o seguinte: agora diga-me que sabedoria há nesta ânsia por especulações conjeturais, que prova nos é oferecida, não obstante a forte confiança das suas afirmações, pela inútil afetação de uma curiosidade escrupulosa, que se enfeita com um astuto jogo de palavras. Portanto, serviu bem a Tales de Mileto quando, enquanto contemplava as estrelas a caminhar com todos os olhos que tinha, teve a mortificação de cair num poço e foi implacavelmente ridicularizado por um egípcio que lhe disse: é porque não encontraste nada na terra para olhar que pensas que deves restringir o teu olhar ao céu? A sua queda, portanto, é uma figura dos filósofos. Refiro-me àqueles que persistem em aplicar os seus estudos a um propósito vão, já que se entregam a uma curiosidade estúpida sobre objetos naturais que deveriam antes inteligentemente direcionar ao seu Criador e Governador. Esta aqui ainda parece mais dura, não é? Esta eu acho que é a mais dura que se pode encontrar, não é? Eu acho que até o Lindbergh diz algo a esse aspecto, não é? Portanto, isto é da sua obra Às Nações, livro 2, capítulo 4, e Tertuliano aqui está a alargar todo o
toda a sua acidez em cima dos que especulam sobre as coisas dos céus, não é? Sobre os astros. Exato. E vai haver aqui, por acaso, isto é uma tendência que vai ser comum a vários deles, não é? Esta ideia de que, e que se pode encontrar até mais tarde em São Tomás, nós falámos um bocadinho nisso quando estávamos aqui a preparar o episódio, não é? Esta ideia de que, apesar de nós hoje vemos a curiosidade como uma coisa boa, não é? Porque a curiosidade muitas vezes ajuda-nos, motiva-nos a querer saber mais sobre as coisas, e isso, desse ponto de vista, é bom, não é? Mas eles aqui muitas vezes veem a curiosidade como uma coisa má, e nós já vamos, acho que depois, quando virmos mais para o final do episódio a perspectiva depois dos medievais a este respeito, não é? Vai ajudar a perceber um bocadinho porque é que eles veem a curiosidade como uma coisa má. Tem um bocado a ver com isto de curiosidade de vão, ou seja, quando queremos saber sobre as coisas só por si e sem termos também os olhos na terra, os olhos naquilo que está à nossa volta, não é? E sobretudo sem termos o olhar no Criador também. Tem a ver, Isso, tem a ver não um é? bocado com isso. Mas... Tem muito a ver com isso, ou seja, a curiosidade saudável é aquela que leva à santidade, não é? Ou seja, é a sabedoria que torna o homem mais santo, não é? Não é apenas acumular um conjunto de saberes profanos, não é? Sobre o mundo ou sobre as estrelas e os céus, e depois oralmente não haver nenhum progresso, não é? Sim, tanto que nós eles distinguem muitas vezes o vício da curiosidade da virtude do estudo. Portanto, a virtude do estudo é eu sei o que é que tenho que aprender e sei porque é que o tenho que fazer, e vou trabalhar e vou estudar para saber isso. O vício da curiosidade, pelo menos aqui nesta perspectiva, nós hoje em dia trocamos às vezes um bocado o sentido, pronto, usamos estas palavras com um sentido diferente, não é? Mas neste contexto, o vício da curiosidade tem muito a ver com isto. Por exemplo, um exemplo que vem à cabeça é: imagina que eu amanhã tenho exame de matemática, não é? E estou a ver artigos sem conta na Wikipédia sobre a história do Império Romano. Pá, isso é estar a cair no vício da curiosidade, não é? Se eu amanhã tenho teste de matemática, o meu dever é estudar para o teste de matemática, não é estar a aprender sobre o Império Romano, não é? Sim, podes aprender isso mais tarde, não é? Podes aprender isso mais tarde. Sim, posso aprender mais tarde, e é bom saber isso também, não é? Mas a virtude do estudo tem a ver com isto, tem a ver com saber o que é que temos que estar a fazer naquele momento. Em cada momento, em cada momento. No fundo, que mais uma vez é cair naquela ideia importante da vida que deve ser vivida corretamente, não é? De uma vida bem vivida, não é? Exato. Eles fazem aqui muitas vezes a crítica a esta visão, a esta curiosidade por coisas que não é aquilo que nós temos que estudar naquele momento, e que muitas vezes a curiosidade é utilizada como desculpa para isso, para não estudarmos aquilo que temos que estudar. Acho que antes de passarmos, temos aqui mais alguns exemplos de outros padres da Igreja, além do Tertuliano, não é? Mas acho que antes de passarmos a isso, estamos aqui na altura ideal de fazermos aqui um curto intervalo. Para dar aqui também algum descanso aos nossos ouvintes. Portanto, já voltamos aqui com a continuação do nosso... Não se vai embora, até já então. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Um dia, sem dúvida, a sua terrível condenação será maior por toda esta sabedoria mundana, uma vez que, vendo tão claramente as ciências vãs, fecharam voluntariamente os olhos ao conhecimento da verdade. Estes homens, que medem as distâncias das estrelas e as descrevem, tanto as do norte, que brilham sempre de forma resplandecente à nossa vista, como as do Polo Sul, visíveis para os habitantes do Sul, mas desconhecidas para nós, que dividem a zona do norte e o círculo do zodíaco, e uma infinidade de partes que observam com exatidão o curso das estrelas e os seus lugares fixos, as suas declinações, o seu retorno e o tempo que cada uma leva a fazer a sua revolução. Estes homens, digo eu, descobriram tudo, exceto uma coisa: o facto de que Deus é o Criador do Universo. Mas porquê atormentar-nos para refutar os erros dos filósofos?
quando é suficiente apresentar os seus livros mutuamente contraditórios e, como espectadores tranquilos, observar a guerra. Portanto, Bernardo, estamos aqui de volta ao nosso episódio sobre o que é que os padres da Igreja tinham a dizer em relação à ciência, aqui em particular, grega, e aqui em particular à filosofia grega, não é? Porque nesta altura é um bocadinho... isto está tudo misturado, não é? As categorias que nós hoje fazemos na altura estavam muito mais misturadas, tanto enquanto categorias como na mesma pessoa, não é? Portanto, a mesma pessoa fazia um bocadinho de tudo e era bastante mais complexo do que nós às vezes hoje gostamos de imaginar, não é? Mas temos aqui uma visão clara daquilo que estávamos a falar na primeira parte deste episódio, não é? Portanto, ele fala aqui de muitas coisas que são boas, não é? Portanto, a medição das estrelas, onde é que elas estão, como é que se comportam, qual é o percurso que elas fazem, os seus lugares, isto tudo, não é? Até fala nesta coisa interessante, repara que isto implica que ele sabe que a Terra é esférica, não é? Portanto, na zona do norte há estrelas que nós vemos sempre e há outras que só são visíveis para os habitantes do sul. Exatamente. Cá está mais um exemplo. Isto implica, o facto de ele estar a dizer isto, significa que ele sabe que a Terra é esférica, não é? Claro que sim, todos sabem nesta época. Mas é interessante ele dizer isto, que porque é que nós vamos estar a refutar os erros dos filósofos quando basta metê-los uns ao lado dos outros e ficarmos como espectadores tranquilos, só falta dizer com um balde de pipocas, não é? A observar a guerra. Ver a guerra. Exato. Portanto, nós com isto percebemos o que é que está aqui a acontecer, não é? Portanto, a questão não é que aquilo que eles estão a fazer não serve de nada e que nós não devemos ligar àquilo, não é essa a questão. A questão é que é um tema falível, é um tema em que há discussão e por causa disso não pode ter aqui o mesmo nível de certeza que eles entendem que tem a doutrina cristã, não é? A doutrina... Eu, no fundo, a mim, saltam-me à vista duas coisas. Por um lado, Gonçalo, que a citação do Basílio de Cesareia, ainda mais do que as anteriores, mostra um homem que está totalmente atento aos debates científicos da época, astronómicos neste caso, não é? E conhece as palavras, não é? As declinações, os lugares fixos. Ele fez o trabalho de casa, portanto não tipo... Não, e repara que como é que nós começamos aqui a nossa citação, não é? Ele começa por dizer que um dia a sua terrível condenação será maior por causa desta sabedoria mundana. Esta parte é essencial para percebermos qual é que é aqui a motivação do Basílio de Cesareia. O que ele está a dizer é tanto trabalho a estudar tantas coisas do mundo e depois o mais óbvio, o mais importante, o ponto de partida que ele diz é o facto de que Deus existe e é o criador do universo. Esse ponto é completamente desperdiçado numa vida de trabalho intelectual. Eu acho que, mais uma vez, não é dizer mal do saber mundano, mas dizer que é trágico ter muito saber mundano e não saber o mais importante de tudo, que Deus existe, que Deus é o criador do universo, não? Aliás, aqui quando conversámos aqui um bocadinho no intervalo, disseste que querias voltar ao Tertuliano, não é? Eu também estava a lembrar aqui uma coisa do Tertuliano que tem a ver com um episódio que nós já fizemos nos nossos cromos medievais, quando ele diz aqui que eles se dogmatizam uns contra os outros, não é? Portanto, que eles que estes filósofos pegam na filosofia deles e apresentam-na de forma dogmática uns contra os outros, como se fosse uma coisa certa. Estava-me a lembrar daquele episódio que nós fizemos sobre as condenações de Paris, do Etienne Tampier, não é? do Bispo de Paris, que na altura as pessoas achavam que o universo era eterno porque Aristóteles dizia, não é? Mas no fundo o que ele diz é dar liberdade a Deus. Deus quiser pode fazer um universo com início, não é? Mesmo que a filosofia diga que o universo é eterno, não é? Tanto é que por revelação nós sabemos que o fez, não é? Mas no fundo vai aqui pegar nestes filósofos que muitas vezes eram vistos como professores infalíveis, não é? E vai dizer, não, Deus tem liberdade para fazer as coisas de outra forma, não é? Portanto, e no fundo vai pô-los um bocadinho no seu lugar. Portanto, Aristóteles tem valor e vai ter um valor enorme depois, em particular nessa altura, não é? Depois a partir dessa altura, depois com os dominicanos. Mas existe aqui estas barreiras que é preciso pôr, não é? Ele não tem a palavra final. E hoje em dia com a ciência é a mesma coisa, não é? A ciência vai mudando e é normal e é uma coisa boa, mas é preciso não olhar para aquilo com dogmatismo, não é? É a crítica que o Tertuliano está a dizer. O que eu queria juntar aqui é um ponto que o Lindbergh fez em relação ao Tertuliano e em relação a esta abordagem que parece realmente muito hostil. E o ponto que ele faz é muito simples. Ele diz que quando o Tertuliano está a criticar as obras
sobre a natureza ou sobre os astros, que são escritas pelos filósofos pagãos, ele tem uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva da criação. Ou seja, ele está a combater uma cultura que demasiadas vezes diviniza a natureza. Quando os gregos atribuem aos planetas nomes de deuses, por exemplo, e o que ele está a fazer, ele está a dizer, não, Deus é só um. Só há um único Deus e a criação está toda sujeita ao Deus Criador. E, portanto, o que o Tertuliano está a fazer, está a usar a retórica, e nós, por vezes, a retórica escapa-nos porque nós não vivemos nessa época, e o Lindbergh, o historiador Lindbergh, que escreve este capítulo, recorda-nos isso, que o Tertuliano é um utilizador muito intenso de retórica, porque ele está a combater correntes politeístas que divinizavam os astros, porque o que o Tertuliano quer fazer é mudar a sociedade na direção de um único Deus, na direção de um monoteísmo, no qual a criação já está liberta de divindades, liberta de espíritos mágicos e de coisas desse género, e está toda ela sujeita a um Deus governador. Daí que a citação de Tertuliano, que há bocadinho lemos das Nações, Livro às Nações, termina com o seguinte, dizer que, em vez de se entregarem a uma curiosidade estúpida sobre as naturais, diz ele, deveriam antes direcionar a sua inteligência ao Criador e ao Governador do Universo. Portanto, mais uma vez, o contexto é tudo, não é? Tertuliano está a criticar uma mentalidade politeísta, ou seja, um estudar a natureza como se ela fosse divina, enquanto que o que ele está a propor é algo radicalmente diferente. A natureza não é divina. Quem é divino é Deus, o único Deus, e a natureza é a criação de Deus e não é a divindade, nem faz parte da divindade. Aliás, isso é essencial para podermos fazer ciência, não é? Um dia haveremos de ter um episódio sobre porque é que a ciência maturou na Europa, não é? Exatamente. E não maturou no resto do mundo, e isto é um dos motivos essenciais, não é? Porque se eu acredito que a natureza é Deus, não é? Eu não vou fazer experiências com a natureza, não é? Claro. Portanto, esta visão de que a natureza não é divina, não é? Portanto, reflete... Repara que é uma perspectiva interessantíssima. Portanto, a natureza não é divina, mas reflete a racionalidade de Deus. Portanto, a nossa visão é assim. Portanto, é natural que a natureza tenha regras e tenha uma racionalidade inscrita, não é? Porque é a racionalidade de Deus, mas ela própria não é divina. Que é essencial para podermos fazer ciência, não é? Acreditarmos nas regras e sabermos que podemos fazer as experiências porque não estamos a fazer experiências com Deus ao fazermos isso. Sim. Portanto, é essencial. E eu antes de passarmos aqui ao próximo padre da Igreja, vamos dentro em poucos instantes falar sobre Santo Agostinho e citá-lo. Queria também fechar aqui um capítulo com os padres da Igreja que ficaram para trás, que falámos até agora, e queria citar aqui o que é que o historiador Lindbergh diz acerca destes pais da Igreja, do Tertuliano, do Taciano, do Basílio de Cesareia. Diz ele que estes pensadores podem ser vistos, e agora vamos citar, podem ser vistos como insiders desta tradição, que tentam formular uma filosofia alternativa baseada em princípios cristãos, oposta não à empreitada da ciência, mas sim oposta a princípios filosóficos específicos que eles consideravam erróneos e perigosos. Portanto, esta é a perspectiva, fim de citação. Esta é a perspectiva do Lindbergh em relação a estes pensadores. Eles são insiders, até uso esta palavra, eles são insiders da tradição. Eles estão a criticar a tradição a partir de dentro, porque eles foram educados nessa mesma tradição filosófica greco-romana. E estão a querer corrigi-la à luz do cristianismo. Sim, e por acaso aqui não fomos fazer esse trabalho, não é? Mas seria interessante ver quais destes padres da Igreja eram eles próprios convertidos destas tradições, não é? Pois, é possível que bem, Santo Agostinho é um ótimo exemplo, não é? Porque ele foi manicaísta na sua juventude, não é? Portanto, é um ótimo ponto. E era especialista em retórica, não é? Porque ele estudou o trabalho dele era aprender a convencer as pessoas de coisas, não é? Sim. E há aqui muita arte retórica, não é? E nós temos que estar o devido desconto, não é? E perceber que há coisas que são escritas com mais intensidade retórica, com o objetivo de convencer o adversário e de causar impacto na audiência que leu ou que ouve estas palavras, não é? Então vamos aqui começar com a nossa primeira de várias citações de Santo Agostinho. Vamos citar do capítulo 3 da sua obra Enquiridion. Nem devemos ficar desanimados se os cristãos são ignorantes sobre as propriedades e o número dos elementos básicos da natureza, ou sobre o movimento, a ordem
e os vios das estrelas, o mapa dos céus, os tipos e natureza dos animais, plantas, pedras, fontes, rios e montanhas, sobre as divisões do espaço e do tempo, sobre os sinais de tempestades iminentes e as inúmeras outras coisas que estes físicos chegaram a compreender ou pensam que compreenderam. Pois mesmo esses homens, dotados de tal perspicácia superior, com o seu ardor nos estudos e o seu abundante lazer, explorando algumas dessas questões por conjectura humana e outras através de investigação histórica, ainda não aprenderam tudo o que há para saber. Aliás, muitas das coisas que se orgulham de ter descoberto são mais frequentemente questões de opinião do que de conhecimento verificado. Para o cristão, é suficiente crer que a causa de todas as coisas criadas, quer no céu, quer na terra, quer visíveis, quer invisíveis, não é outra senão a bondade do Criador, que é o único e verdadeiro Deus. Além disso, o cristão acredita que nada existe exceto Deus mesmo e o que dele provém. E acredita que Deus é triuno, ou seja, o Pai, o Filho gerado do Pai, e o Espírito Santo que procede do mesmo Pai, mas um e o mesmo Espírito do Pai e do Filho. Fim de citação. É interessante a maneira como ele coloca aqui isto, não é? Para já nota-se que ele também conhece o tema, não é? Conhece aquilo temas, não é? Estes temas todos, não é? Sim. Conhece aquilo que aqui está. Mas acho interessante contrastar isto com outra que vamos falar um bocadinho mais à frente, porque ele aqui diz que não devemos ficar desanimados se os cristãos são ignorantes em relação a estas coisas, não é? Mas depois ele vai ter outra mais à frente em que vai criticar os cristãos por dizerem asneiras nestas coisas. Portanto, aqui é interessante um bocadinho este apelo. A nuance, o apelo à humildade, não é? É um bocadinho estas coisas são boas de saber, tanto que Santo Agostinho sabia, não é? Ele reconhece que muitas delas são questão de opinião. Aliás, se a pessoa fosse pelos filósofos daquela altura, ia dizer que a Terra estava no centro do universo, não é? Portanto, era o que era ensinado na altura. E nós hoje sabemos que não é bem assim, mas ou seja, mas ele é engraçado ver que Santo Agostinho já reconhece aqui esta questão, não é? Muitas das coisas que eles se orgulham de saber são questões de opinião e no entanto ele depois vai fazer aquela dura crítica aos cristãos que dizem coisas, que dizem asneiras nestes temas, não é? Ou seja, um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, o apelo à humildade, não é? Ou seja, se não sabes, se calhar é melhor não comentares o assunto, ou quando comentares, dares os direitos qualificadores, não é? Que não tens. Pronto, que podes estar enganado e coisas desse estilo, não é? É engraçado ver este. Mas repara como é que alguém pode dizer que esta passagem é uma passagem anti-ciência ou sequer anti-filosofia, quando o próprio Santo Agostinho diz que esses mesmos homens, dotados de perspicácia superior, com o seu ardor nos estudos, explorando essas questões, ainda não aprenderam tudo o que há para saber. Ou seja, quem diz isto diz que já aprenderam muitas coisas, não é? Exato. Ele está a reconhecer que estes mesmos homens já aprenderam muitas coisas. Portanto, isto não é um discurso anti-ciência, é mais uma vez calibrar as prioridades. E para o cristão, a prioridade é a salvação. E é mais uma vez nessa lógica da salvação que ele diz: para o cristão é suficiente crer que a causa de todas as coisas criadas é Deus. Ou seja, está a fazer a tónica, outra vez, daquilo que é necessário para a salvação, do conhecimento que... Para quê? Para que o cristão, para que o ser humano, não é? Falando de forma mais genérica, não se distraia. Porque a vida é curta, a vida tem imensas dificuldades e é triste, e é uma tristeza se nós nos distraímos daquilo que é verdadeiramente essencial. Uhum. E é aquela perspectiva, isto é mais tardio, não é? Mas é aquela perspectiva muito inaciana, não é? De que as coisas são boas se nos aproximam de Deus e são más quando nos afastam, não é? Tudo o que Deus fez é bom, tudo o que Deus fez é bom e nós temos é que saber pôr as coisas no seu devido lugar, não é? Claro. Se as coisas nos servem para nos aproximar de Deus são boas, se pelo contrário nos estão a fazer afastar dele, então estão a ser más para nós naquele contexto, apesar de terem sido criadas boas, não é? Portanto, é interessante. Mas isto é uma perspectiva mais tardia, não é? Isto já é Santo Inácio de Loyola. Então, e vamos aqui ver a próxima citação de Santo Agostinho. Então diz ele no livro Sobre a Doutrina Cristã, não é? Livro 2, capítulo 29, diz o seguinte: o conhecimento das estrelas, por sua vez, não é uma questão de narração, mas de descrição. Portanto, lá está aquela história do salvar os fenómenos que nós já falámos noutros episódios. Descrever os movimentos dos astros, não é? De forma matemática, não é? Exato. Muito poucos destes, no entanto, são mencionados nas Escrituras. E assim,
como o curso da Lua, que é regularmente utilizado para referir-se à celebração do aniversário da paixão de Nosso Senhor, é conhecido pela maioria das pessoas. Os movimentos de subida e descida e outros movimentos dos restantes corpos celestes são, no entanto, bem conhecidos por muito poucos. E este conhecimento, embora em si mesmo não envolva superstição, presta muito pouca, de facto quase nenhuma ajuda, na interpretação da Sagrada Escritura. E, ao envolver a atenção de forma improdutiva, é mais um obstáculo e, como está intimamente relacionado com o erro muito pernicioso dos adivinhos, é mais conveniente e adequado negligenciá-lo. Portanto, aqui ele está a apontar para vários problemas, não é? Portanto, está a apontar, por um lado, não há mal nenhum em conhecer os movimentos dos astros. Isto, ou seja, Santo Agostinho é assim, Santo Agostinho é denso. Portanto, isto é um parágrafo... Se nós formos pegar nisto, nunca mais saímos daqui, não é? Dá para dizer muita coisa sobre este parágrafo. Quase cada frase dá para dizer uma coisa, de facto, não é? Mas aquilo que eu achei mais graça, além daquilo que já referimos na primeira frase da questão da descrição, não é? Ele diz, portanto, conhecer o curso dos astros não tem problema nenhum. Aliás, nós usamos isto para calcular a data da Páscoa. Sim. Não é? Isto é um tema que irá ser abordado... em breve aqui no nosso podcast também. Nós estamos aqui a ver como é que isso vai ser, mas para já não vamos dar detalhes. Sim. Portanto, ele diz: nós utilizamos o movimento da Lua para conhecer, para calcular a data da Páscoa. Isto é importante, não é? Mas depois fala aqui numa coisa muito interessante: é que às vezes pode ser perigoso estudar estas coisas quando, por exemplo, como é o caso, apesar da descrição do movimento dos astros em si não ter problema nenhum, muitas vezes está ligada a este erro pernicioso dos adivinhos. Portanto, lá está aquela distinção que vai ser importantíssima mais tarde para definir o que é astronomia e o que é astrologia, não é? Que tentar adivinhar o futuro com base nas estrelas, principalmente em coisas que interferem com a liberdade humana, é um erro grave condenado pela Igreja, e aparece aqui claramente aqui nesta citação de Santo Agostinho. Mas o movimento dos astros não tem problema. Repara como isso quase passava despercebido, não é? Ou seja, há aqui toda uma crítica que não está a ser óbvia se a pessoa não tiver o cuidado de se lembrar ou se não souber o que tu acabaste de dizer. Ou seja, o problema que está aqui por detrás é uma crítica muito justa de Santo Agostinho à astrologia e, de forma muito concreta, à astrologia judiciária, que é aquela astrologia que procura adivinhar o futuro. E a astrologia, como estavas a dizer, que elimina ou interfere com a liberdade do ser humano, porque se os astros dizem como é que eu me vou comportar amanhã ou daqui a um mês, então eu não sou livre. E os padres da Igreja não aceitam isso, de forma alguma. E bem, obviamente, e bem. E, portanto, esta prática da astronomia, quando ela está muito próxima da prática da astrologia divinatória, é perigosa. Diz Santo Agostinho, não é? E esse é o contexto importante. Não é? E a nuance de Santo Agostinho, isto é extraordinário, não é? Santo Agostinho é um autor que nós recomendamos, mas não é propriamente um livro de cabeceira. Isto é denso, mas é... Mas repara, Gonçalo, repara como esta crítica é super atual, porque sim. ainda hoje em dia nós temos pessoas que estudam as estrelas e os astros com objetivos nobres, não é? De descobrir o universo e de viajar para fora da Terra e de fazer avançar a ciência. E também há pessoas que têm muitos conhecimentos astronómicos e que utilizam, por exemplo, para fazer horóscopos e para dizer o que é que vai acontecer a uma pessoa num dado signo, que o signo A e B condicionam a pessoa para ser assim assado e que daqui a um mês vai acontecer uma grande desgraça, um grande amor. Quer dizer, isto é precisamente eliminar a liberdade do ser humano, não é? E dizer que os astros controlam a nossa vida, não é? E isso é pseudociência e é perigoso para a nossa alma, numa lógica cristã, porque retira de nós a liberdade de ação. Aliás, isto é um tema que nós já aqui falámos várias vezes e provavelmente vamos continuar a falar, não é? Porque sempre que aparece esta questão da astronomia, é preciso ver que a astronomia não foi sempre a ciência direitinha que é hoje, não é? Claro, durante muito tempo. Sim. E aliás falámos nisso, por exemplo, nos episódios do Galileu, mas já referimos isso noutras alturas também, não é? Durante muito tempo a astronomia esteve misturada com a astrologia. Vem braços dados com coisas piores, não é? Muito piores. E este tipo de nuance, como é feita aqui por Santo Agostinho, é absolutamente essencial para fazer essa distinção, não é? Então, aliás, mais do que estar aqui a falar contra a ciência, ele até está a prestar-lhe um serviço, diríamos, não é? Está mesmo, é que está mesmo a prestar um serviço à ciência, está sem se dar conta disso, mas está a tentar separar estas duas áreas, não é? E vai ser muito importante, porque não haverá ciência moderna a não ser quando houver uma separação completa
da astronomia e da astrologia, por exemplo, e da química e da alquimia, por exemplo, e assim por diante. Não é? Essa separação vai demorar muito tempo a acontecer, vai demorar séculos a acontecer. Mais Santo Agostinho. Vamos agora ouvir das Confissões, livro 10º, capítulo 35, a próxima citação, então, de Santo Agostinho. Esta maleita da curiosidade é também a razão pela qual nos dispomos a investigar os poderes secretos da natureza, aqueles que não têm nada a ver com o nosso destino e que não nos é útil conhecer e sobre os quais os homens desejam saber apenas pelo prazer de saber. E é com este mesmo motivo de curiosidade pervertida pelo conhecimento que consultamos as artes mágicas. Cá está, mais uma vez. Não é? Mesmo na própria religião, este impulso leva-nos a experimentar Deus, quando sinais e maravilhas lhe são solicitados com avidez. Não desejados para qualquer fim salvador, mas apenas para o experimentar. Fim de citação. Aliás, há vários casos destes até na Sagrada Escritura, não é? De pessoas que tentam... Que tentam Deus, não? Que tentam a Deus. Exato, não? Que tentam exato, a Deus. Exato. Até há críticas duras de Cristo, não é? A geração... Como é que ele diz? Geração Perversa. Maia, não sei se é a geração Maia adulta ou a Perversa geração e perversa, adulta, uma coisa assim. sim. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, não é? Não sei se a citação é exatamente assim, mas é algo do género, sim. não é? É algo parecido. Portanto, esta questão de pedir sinais a Deus de forma que às vezes nem sequer tem a ver com a salvação, não é? É um bocado mais para tentar experimentar. Aliás, isto é uma distinção importante. Já estávamos a falar há bocado que a natureza não é Deus, não é? E por isso podemos fazer experiências com a natureza, mas fazer experiências com Deus é diferente, não é? E repara que aqui mais uma vez temos a questão da curiosidade pervertida, que diz Santo Agostinho, quando é aplicada às artes mágicas. Cá está. Sempre a crítica à magia. No fundo, o cosmos cristão, tal como o cosmos judaico, de forma ainda incipiente, mas já ia nesse caminho, o cosmos cristão é um cosmos não mágico. É um cosmos no qual as coisas criadas não são deuses. Isso é importantíssimo, porque quando nós vemos estas críticas, uma das coisas que eles dizem, e diz aqui o Charles Freeman, não é? Nesta citação com que abrimos o episódio, a última coisa que ele diz é que foi a substituição houve uma substituição do pensamento racional, não é? Pelo mistério, magia e autoridade. Esta ideia de que é magia, não é? Esta ideia de que... É o contrário. A magia... Isto é contrário. precisamente aquilo que eles estão a criticar, não é? Certo. Eles estão a criticar a magia. O mistério é uma coisa diferente. Mas eles estão a criticar a magia. Eles estão a dizer... O mistério é assumir que nós não sabemos tudo, no fundo. É assumir que a sabedoria de Deus é inesgotável. Sim. Tanto Deus como a própria realidade também é um mistério, não é? Embora nós costumemos utilizar a palavra mistério mais para as coisas de Deus, não é? Podemos dizer que a própria natureza é um mistério, não é? Nós não sabemos tudo sobre aquilo que nos rodeia, não é? E existem vários níveis e parece níveis de análise que podemos aplicar. Parece quase que o Freeman está com a ideia de que a palavra mistério é como se fosse algo que os cristãos preferem face à sabedoria. Mas não, o conceito de mistério é admitir que nós, como seres humanos, não iremos ter nunca a sabedoria que vem de Deus, mas em todo momento, quando o cristão diz esta coisa é misteriosa, isto é um mistério, o que está a querer dizer é que é uma realidade que a nossa sabedoria finita não consegue esgotar, porque essa realidade vinda de Deus é infinita. Esse é o significado de mistério, não é um apelo à ignorância, nem à burrice, nem um desprezo pelo saber. Antes, pelo contrário, é a humildade do saber. Que é muito importante, não é? Mas isto de facto é uma coisa interessante e é uma linha que se nós repararmos aqui no Santo Agostinho e nos outros padres da Igreja, há aqui uma linha constante que nós vemos da forma como eles se explicam em relação a este assunto, que é esta confusão da filosofia com as artes mágicas e a condenação ou pelo menos o acautelamento das pessoas que vão estudar essas coisas por causa, por exemplo, do ramo da astrologia e dessas coisas que, especialmente a astrologia judiciária, que é uma coisa que vai contra o pressuposto da liberdade humana, não é? Sim. É isso mesmo. Então eles avisam várias vezes para se ter cuidado com estes tópicos. Agora tens que ganhar fôlego, Gonçalo, tens que respirar fundo, porque vem aí uma citação muito importante de Santo Agostinho, mas também comprida. E, portanto, prepara-te para... Vai ser a última citação deste nosso episódio, mas é muito importante. E o Gonçalo vai ler aqui do livro Sobre a Interpretação Literal do Gênesis,
livro 1, no parágrafo 19 para o 39, e esta passagem que há pouco referias, Gonçalo, que nos mostra um Santo Agostinho, neste caso, preocupado com o que os cristãos possam dizer disparatado em áreas de saber mundano, não é? Vamos lá. Exato. Então ele diz assim: frequentemente, de facto, acontece que alguém conhece algo sobre a Terra, o céu ou os outros elementos deste mundo, sobre o movimento e a transformação, ou até mesmo sobre a grandeza e os intervalos das estrelas, sobre os eclipses do Sol e da Lua, sobre os ciclos dos anos e das estações, sobre a natureza dos animais, das plantas, das pedras e outras coisas semelhantes, de tal forma que até mesmo um não cristão possa conhecê-las com uma certeza razoável ou experiência. Portanto, isto está aqui a falar muitas vezes da natureza das coisas do dia-a-dia que nós conhecemos à nossa volta, ou no caso da filosofia, conhecer, por exemplo, o movimento dos planetas. Não é? É uma coisa extraordinária que apenas com a observação do movimento dos astros consiga prever os eclipses do Sol, não é? Sim. Como ele refere aqui. No entanto, é extremamente vergonhoso e perigoso e deve ser evitado com o máximo cuidado que um cristão, ao falar sobre essas questões, como se estivesse a falar de acordo com as escrituras cristãs, e isto é uma coisa ainda mais importante, não é? Que é quando falamos destas coisas e dizemos que é porque está na Bíblia, não é? Certo, sim. É o Santo Agostinho que está aqui a falar. De ler de tal maneira que, como se diz, possa ser visto a deambular por todo o céu, quase sem conseguirmos conter o riso. Portanto, isto é uma crítica feita por Santo Agostinho, reparem. E não é tanto porque um homem a deambular seja ridicularizado, mas pelo facto de que os nossos autores sejam considerados por aqueles que estão de fora como se tivessem pensado assim, e que, com grande prejuízo daqueles cuja salvação buscamos, sejam desdenhados e rejeitados como se fossem ignorantes. Portanto, isto é o problema principal. Isto é o problema principal. Ou seja, o que ele está aqui a dizer, ele está aqui a dizer várias coisas. Por um lado, é bom nós conhecermos estas coisas, não é? Por outro, se não conhecemos, não devemos falar com certeza sobre elas, não é? E sobretudo dizer que é assim porque a Bíblia diz que é assim, não é? Porque a nossa fé diz que é assim, não é? Ou seja, e porque a Bíblia diz que é assim. Isso é um problema, grave. E ele diz aqui qual é que é o principal problema disso: é que escandalizamos aqueles que, por conhecerem as coisas dos seus estudos do dia a dia, não é? da sua vida corrente, sabem que aquilo que esse cristão está a dizer está errado, e por causa disso vão rejeitar as coisas verdadeiras que ele está a dizer acerca da fé, por causa das coisas erradas que ele está a dizer sobre estas áreas mais científicas, não é? Isto é um problema gravíssimo, e Santo Agostinho aqui a ser bastante duro para com os cristãos que cometem estes... Sim, e ainda hoje em dia nós temos situações em que um cristão, por exemplo, possa estar inclinado para uma teoria da Terra jovem, de que a nossa Terra teria cerca de alguns milhares de anos, não é? E esse cristão, se não tiver a noção dos obstáculos científicos que existem hoje em dia para defender tal posição, e pior ainda, disser que a Bíblia ensina, não é, que a Terra é jovem, pode criar aqui obstáculos... cristão tem que se acreditar nisso, certo, não é? Certo, seja, pode criar aqui obstáculos muito complicados a pessoas que dominam o tema da idade da Terra, que conhecem todos os argumentos a favor de uma Terra mais velha, não é? E podem ficar escandalizados e podem até ficar com a ideia de que, para ser cristãos, vão ter que mandar fora as coisas que sabem sobre a idade da Terra, não é? Porque podem ser levados a pensar que ser cristão ou ser cristão bíblico implica defender uma Terra jovem. Só para dar um exemplo aqui mais perto de nós, né, que poderia ser, que é uma situação real que acontece muitas vezes hoje em dia. Exato, não é? Quando não tem. Mas enfim, nós falamos disso com mais detalhe na nossa série sobre evolucionismo. Sim, vamos fazer um episódio só sobre a idade da Terra também. Vamos fazer um episódio da série Como Sabemos Isto, só sobre a idade da Terra, onde podemos ver estes argumentos. Mas só para dar aqui um exemplo, não é? De que uma pessoa às vezes coloca-se numa situação em que coloca como se fosse bíblica uma ideia temerária em ciência, e isso pode criar obstáculos a quem conhece muito melhor a ciência do que a Bíblia, e pode ficar com a ideia de que a Bíblia ensina teorias científicas temerárias, não?
Então eu, para ser cristão, tenho que acreditar que o mundo foi feito exatamente em 6 dias de 24 horas. Sim. Aí se o cristão vai dizer isso, uma pessoa que saiba mais de ciência, claramente que não se vai converter. É um obstáculo, vai ser um obstáculo vai ser para a um conversão. obstáculo até. Sim. E Santo Agostinho está aqui a avisar por causa dessas coisas. Então vamos continuar depois, aqui a citação. Sim, vamos continuar a citação. Ele depois ainda continua, ele tem mais, ele não para aqui, não é? Ele diz: quando alguém do número dos cristãos é apanhado a errar naquilo que conhece da melhor maneira possível e afirma uma opinião vã sobre os nossos livros, como poderão crer nesses livros sobre a ressurreição dos mortos e sobre a esperança da vida eterna e sobre o reino dos céus? Claro. Quando pensarem que estão a ser escritos de forma enganosa sobre as questões que já puderam experimentar ou perceber com números indubitáveis. Portanto, ou seja, com aquilo que eu posso... Se os cristãos dizem erros em relação... dizendo que esses erros estão nas escrituras em relação a coisas que nós vemos com os nossos olhos e que sabemos como é que são, não é? Isto vai escandalizar as pessoas, não é? Claro, porque eu se for uma pessoa que estude, por exemplo, geologia e as rochas, ainda que eu talvez ao exemplo da idade da Terra, e eu domino esse tema e sou um expert nesse tema, o que eu vou pensar é, bom, mas se a Bíblia está errada em coisas tão básicas como a idade da Terra, porque é que eu hei de ler a Bíblia acerca da ressurreição dos mortos e sobre a vida eterna, que são coisas muito mais complicadas do que a idade de uma rocha, não é? Eu estou aqui a dizer Santo Agostinho, não é? Esse é o problema de dizer coisas temerárias em ciência. Eu não diria tanto a Bíblia só por si, mas pronto, nós aqui teríamos que fazer uma introdução doutrinal, não é? Que nós, enquanto católicos, nós temos o depósito da fé, não é? Que não é apenas a Bíblia. Portanto, a Bíblia é uma dessas partes e é absolutamente essencial, não é? Mas depois há a interpretação da Bíblia e para isso temos o magistério e ainda depois a tradição, não é? E se nós dizemos que faz parte da fé da Igreja acreditar que a criação foram 6 dias, não é? Isso vai criar aqui vários problemas, não é? Mas de facto não é isso que acontece. Mas pronto, temos episódios mais... Temos e vamos ter mais episódios dedicados a esse tema, não é? Bem, e Gonçalo, chegados aqui a este ponto, estamos aqui a chegar o momento de fazer a conclusão deste episódio e gostávamos de partilhar aqui com os nossos ouvintes as ideias-chave que o David Lindbergh deixa na conclusão deste importante capítulo. E ele, no fundo, resume que, como já falámos aqui eu e tu neste episódio, ele resume que também para Santo Agostinho, como para os outros padres que nós citamos, o conhecimento das coisas deste mundo não é um fim em si mesmo, é um meio para que o ser humano vá atrás de fins mais elevados, não é? O conhecimento que leva à salvação e leva a Deus é mais elevado que o conhecimento mundano, o que não é o mesmo que dizer que o conhecimento mundano vale zero, não é isso que as padres da igreja estão a dizer, não é? E há aqui uma ideia do conhecimento humano estar ao serviço do divino, que é uma ideia que vai florescer muito, não é, Gonçalo? Na Idade Média, as ciências profanas devem subordinar-se, devem servir, devem ser auxiliares da teologia, que é o estudo racional de Deus, e da religião, o temporal ao serviço do eterno, por uma razão muito simples, diz Lindbergh, é porque a criação é a obra do Criador, o Criador é mais importante que a criação, e portanto, o conhecimento da criação tem que estar ao serviço do Criador e da caminhada do ser humano na direção do Criador, não é? Na salvação da alma. No fundo, diz Lindbergh, não sei se enquanto cristão, porque como nós vimos, a maior parte dos autores deste livro são agnósticos, não é? Por acaso não fui ver aqui o David Lindbergh qual não era a sei, posição por acaso dele. não sei se ele é cristão ou não. Porque Mas ele explica a posição. Exato. Mas ele explica a posição deles, não é? Ele diz esta coisa essencial. A prioridade deles era definir em que é que a igreja acreditava, não era tanto. A parte da filosofia era um bocado secundária, não é? Não era o tema central daquilo que eles faziam. Ia dizer, Gonçalo, que estes historiadores de ciência contemporâneos são tão bons que fica difícil perceber, como tu estavas a tentar perceber, se eles são cristãos ou não, porque eles escrevem de uma lógica académica, de uma perspectiva académica, não é? Portanto, claro, ainda bem que nós não percebemos qual é que é a fé ou a falta de fé destes autores, porque isto é uma obra académica, não é? Portanto, é bom que a perspectiva seja neutra dessa. Sim, ele para ser bom tem que conseguir meter-se na cabeça das pessoas que lá estavam. Claro, não é? claro. Tem que conseguir perceber como é que eles pensavam. Senão torna-se complicado. E ele chega aqui a um ponto, Gonçalo, em que ele faz uma pergunta que eu acho que é super importante, não é? Porque nós começámos este episódio a falar sobre este mito de que o cristianismo atrasou o progresso científico, não é? A ideia sempre foi essa, de nós desmontarmos este mito neste episódio, foi
nós percebemos que isto não faz nenhum sentido. E o Lindbergh faz esta pergunta muito importante. Ele diz: será que realmente colocar o conhecimento profano, o conhecimento do mundo, ao serviço da teologia, pergunta ele, é um golpe assim tão considerável ao progresso científico, não é? Será que esta ideia dos padres da Igreja de que o saber do mundo está ao serviço do saber de Deus, não é? Será que isto prejudica o progresso da ciência? É uma pergunta muito legítima, não é? Exato. E ele... E ele vai aqui explicar porquê em 3 pontos, essenciais, mais tipo sumário, não é? Portanto, o primeiro ponto que ele diz é que os pais da Igreja, era um bocadinho aquilo que eu estava a comentar agora mesmo, não é? Os pais da Igreja em geral não viram obrigação maior no suporte às ciências clássicas. Sim. E as suas prioridades eram, legitimamente, o estabelecimento da doutrina e a edificação dos fiéis. Aliás, não era o trabalho deles, não é? Quer dizer... Claro, o trabalho deles não sim, era a missão deles era evangelizar. A missão deles era evangelizar, não era decidir se Platão era superior a Epicuro, Aristóteles, não era essa a missão deles. Exato, embora isso tenha tido impacto depois mais tarde, não é? E seja importante conhecer estas coisas, mas não era o centro, não é? Não era o ponto central. Segundo ponto. No entanto, dar baixa prioridade a essas ciências não é o mesmo que dar prioridade zero. Que dar zero prioridade, exatamente. Exato. Durante a Idade Média, até pensadores como Roger Bacon, o estudo da natureza foi justificado precisamente pelo seu papel de serviço à teologia. E esta parte do serviço à teologia é importantíssimo, não é? Ou seja, lá está, é aquilo que já estava naquelas citações de Santo Agostinho que nós referimos, não é? O principal é o Criador. É o conhecimento do Criador, e depois o resto é bom na medida em que nos aproxima dele, não é? E este serviço foi tão importante que na Idade Média os doutores em teologia, como já falámos várias vezes noutros episódios, tinham de ter formação neste saber mundano, na matemática, na astronomia. Sim, ninguém era teólogo sem estudar matemática primeiro. Sem passar por aí. É engraçado, não é? Portanto, esta lógica de que os saberes mundanos estão ao serviço da teologia e de Deus foi muito importante para cultivar os saberes mundanos através de toda a Idade Média, não é? Até a Era Moderna, não é? É um fator aliás, essencial. Nós vimos, eu diria até, pronto, mas aqui, pegando nisto que nós lemos aqui deste capítulo do Lindbergh, não é? E daquilo que nós sabemos, por exemplo, destes exemplos que estivemos a dar da astrologia e da astronomia, que o facto de este tipo de conhecimento estar ao serviço da teologia até ajudou muitas vezes a purificá-lo da superstição, não é? Porque nesta altura estava tudo misturado. Tu, sendo um filósofo grego, tu podias sei lá, fazer horóscopos e coisas desse estilo, não é? Não estou a dizer que todos o fariam, não é? Mas isso poderia estar... ou seja, este tipo de superstições podiam estar misturadas aqui, não é? E esta purificação destes conhecimentos por facto de estarem ao serviço da teologia foi algo importantíssimo na história da ciência e na história ocidental, não é? E o terceiro ponto que faz o Lindbergh? Ele diz que nenhuma instituição ou força cultural do período patrístico ofereceu mais encorajamento à investigação da natureza do que a Igreja Cristã. A cultura pagã do tempo não estava certamente mais interessada do que a cultura cristã em promover o estudo desinteressado da natureza. Isto é um bocadinho aquilo que já estávamos a referir, não é? Que eles tinham esta misturada toda e que o conhecimento científico propriamente dito não era o centro das preocupações deles, não é? E isso nem isso dos cristãos, nem dos cristãos, nem dos pagãos. Exato. Exatamente. O mundo pagão não era o tal MIT, não é? Que nós podemos imaginar, não é? Exato, mas do lado dos cristãos havia esta... Mas do lado dos cristãos havia esta vontade, pelo menos, de colocar esse conhecimento ao serviço da teologia e, portanto, ele era importante para alguma coisa. Sim. E ele conclui dizendo: daqui decorre que a presença da Igreja Cristã favoreceu, em vez de danificar, o desenvolvimento das ciências naturais. Portanto, isto é a conclusão do Lindbergh. Isto não são palavras nossas, não é? Sim. Não são... Até podemos, de outra maneira, que no fundo, com o fim do paganismo, com a cristianização do Império Romano, não é? Quando o Império Romano se torna cristão, no final do século III, exatamente, a tocha do saber mundano continuou, ninguém a apagou.
Portanto, este mito tem que desaparecer, não é, Gonçalo? Exato. Pronto, e ele termina aqui um bocadinho dizendo: então, mas espera, não podemos argumentar na mesma que o Tertuliano, com a sua oposição feroz às ciências clássicas, como estávamos a dizer no início, não é? Não é aqui um caso, não é uma evidência suficientemente forte de que esta relação era conflituosa. Ele diz não, na medida em que não é aquilo que os registros históricos revelam. Ou seja, apesar de ele ter essa retórica forte, nós já tentámos destrinçar aqui um bocadinho, não é? Apesar de ele ter essa retórica, aqui o Lindbergh conclui dizendo que ele, apesar de dizer isso e de falar, ele diz, com muitos decibéis, ele revela, na maneira como critica este conhecimento pagão, um profundo conhecimento desse conhecimento pagão. Sim. Ou seja, uma coisa é a crítica que eles fazem, outra coisa é o conhecimento que eles têm que ter para fazer essa crítica e que depois vão transmitir também, não é? Portanto, isto não é um ataque ao conhecimento em si. Sim, é um ataque a esta poluição do conhecimento com outras coisas, e ao facto de, por vezes, querer considerar esse conhecimento como certo, quando ele, dizia Santo Agostinho, não é? Muitas vezes são questões de opinião. E com mais justiça ainda podemos dizer isso sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho aplica o método de cuidado, o método cuidadoso ao saber profano. Ele, no seu comentário ao Gênesis, do qual tu citaste, Gonçalo, e nas suas obras de maior maturidade no final da vida, ele faz um uso amplo das ciências da natureza para lançar a luz sobre a narrativa da criação, e tal como diz o Lindbergh, ele utiliza ideias greco-romanas sobre os relâmpagos, as nuvens, a chuva, a neve, os elementos, as plantas e os animais, noções de espaço e de tempo. Muito interessante nas suas confissões, quando Santo Agostinho, por exemplo, comenta o começo dos tempos e coisas desse género, comentando temas filosóficos bastante sofisticados. E a natureza do tempo, Santo Agostinho tem coisas sim, bastante abstratas, muito abstratas, do calendário dos planetas, das fases da Lua e assim por diante. Portanto, o que Lindbergh aqui diz, para encerrar o capítulo dele, é que apesar de toda a preocupação em colocar a tradição filosófica grega no seu devido lugar, não é? Ou seja, humilhar um pouco a exaltada filosofia grega, não é? Santo Agostinho e outros como ele usaram essa tradição ao serviço da interpretação bíblica, da teologia cristã, e na perspectiva deles, essas ciências humanas não eram para ser amadas como um fim em si mesmo, mas para serem usadas. E essa atitude acerca do conhecimento científico ao serviço da teologia e ao serviço de Deus vai florescer na Idade Média, vai entrar pelo período moderno adentro, e se não fosse esta forma de ver as coisas, diz o Lindbergh, a cultura europeia teria herdado muito menos conhecimento científico dos gregos e não mais. Portanto, mais uma vez, aqui fica bem claro que foi a mentalidade cristã que transportou a tocha do saber grego pela Idade Média dentro até à época moderna. Exato. E depois vamos ver como é que este pensamento vai evoluir mais tarde, não é? De que como ele está aqui a dizer, não é? As ciências não são para ser amadas, mas para ser usadas, não é? Sim. Mas mais tarde vamos ver esta ideia de que conhecer a criação, de certa forma, acaba por ser uma forma de conhecer Deus, não é? Portanto, isso já os medievais, através vão fazer muito coisas isso. criadas, não é? Os medievais vão dizer isso muitas vezes. Aqui, sim. Portanto, aqui acaba por se ver, apesar de, ou seja, o bem da ciência não está em si próprio, está em utilizá-la como forma de chegar até Deus, e lá está aquela perspectiva que já estávamos a referir há bocadinho, não é? Mas que dá aqui uma nova visão a isto, não é? E chegamos assim ao fim deste episódio. Eu espero que tenham gostado. Nós trouxemos aqui várias citações, ficou um pouco mais longa esta última parte, mas eu acho que isto permitiu também dar um pouco aqui um cheirinho do que é que os padres da Igreja diziam sobre temas de saber profano, sobre temas de conhecimento que hoje diríamos científico. E espero que tenha ficado claro também como é que os historiadores contemporâneos veem isto, não é? Como ficou claro, não veem de todo a lógica do conflito, não veem de todo o cristianismo como sufocador da ciência ou a causa do atraso da ciência, antes pelo contrário. E pronto, acho que ficamos por aqui. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Terminamos este mito de será que o cristianismo primitivo foi contra a ciência. Terminamos, salvo seja, não é?
não fomos Nós nunca terminamos exaustivos, nada. Nós aqui nunca terminamos nada. E obviamente não fomos exaustivos, não é? Há mais Sim. exemplos que se podem ir buscar e este tema pode-se continuar. Não temos pretensão de ter esgotado aqui. Não, mas o que tu queres em relação dizer com àquilo isso, que tínhamos planeado neste momento, não é? O que queres dizer com isso é que este livro tem vários capítulos com muitos mitos e nós Exato. vamos passar aos próximos mitos, não é? Nesta série dos mitos de ciência e cristianismo, e para já fechamos este capítulo, não é? Este segundo mito, mas depois temos mais mitos para alimentar esta série. Exato. Esperamos que tenham gostado deste tema e pronto, se gostam dos temas que apresentamos aqui, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque isso são formas de nos ajudarem aqui a divulgar o nosso programa e a continuar este podcast. Portanto, Bernardo, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, queria só agradecer a quem teve a resistência de nos ouvir até agora e até ao próximo Exato. episódio. Obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Obrigado. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.